Oi, gente! Começando mais um Vitrine Saúde e Beleza. Hoje eu tô com 3 convidadas especiais. São 3 mães com filhos com diabetes tipo 1. Ana Paula Marra, Ana Carolina e Jaqueline. Ana Carolina tem um Instagram que fala só isso. São 3 mães pâncreas, não é isso, gente? Isso. E Jaqueline tem um instituto que todas lutam por essa bandeira da diabetes tipo 1. Vamos lá, gente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada uma, da experiência e de quando vocês descobriram quando seus filhos tinham diabetes. Primeiramente, obrigada, Ingrid, por esse espaço, porque a gente fala sempre sobre diabetes tipo 1. No nosso caso, é o nosso dia a dia, né? Com certeza. Mas tem muitas pessoas que não fazem ideia do que é diabetes tipo 1. Quando a gente fala, eu tenho um filho com diabetes, muitas vezes a resposta é, eu compreendo o quanto é difícil, porque a minha avó tem diabetes, ou porque o meu tio tem diabetes, ou porque minha mãe tem diabetes. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, por mim, pena que não sou eu que decido isso, mas diabetes tipo 1 sequer deveria ter o mesmo nome de diabetes tipo 2, porque são doenças completamente diferentes, que a gente fala na diabetes tipo 2 de uma resistência à insulina, devido a maus hábitos alimentares, ou até questão genética, um sedentarismo que seja, mas é completamente diferente de uma doença autoimune, onde não há ainda uma causa, né? A gente ainda não sabe o porquê. Muitas vezes, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, a gente fica se perguntando, porque é um tombo, e a gente fica se perguntando, o que que eu fiz? Onde eu errei, né? Por exemplo, o meu filho parou, eu parei de amamentar ele aos 2 anos, e o diagnóstico, você perguntou, o diagnóstico do meu filho foi aos 3 anos de idade. Hoje ele já tem 10 anos, então tem 7 anos que eu convivo com essa doença dentro da minha casa. E eu lembro que quando eu descobri a diabetes tipo 1 no Henrique, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, será que foi porque eu comi alguma coisa e passou na amamentação? Será que foi o doce que eu dei na semana passada? Então a gente fica tentando descobrir, nós mães, o porquê que veio no nosso filho. E aí o que eu digo é assim, quando a gente tem alguma doença grave, porque diabetes tipo 1 é uma doença grave. Sim, mata. Quando a gente tem uma doença grave na nossa família, ou a gente passa por uma questão muito difícil, as pessoas perguntam, por que comigo? E eu acho que quando você passa por essa situação, você começa a se perguntar, por que não comigo? O que eu tenho de diferente, de superior a outra pessoa, que o meu filho não possa ter uma doença tão grave? E aí é quando a gente começa a ter mais empatia pela luta das outras pessoas. Então, eu sempre falo que sofrimento não se compara, mas a gente aprende no sofrimento. Então, hoje eu falo, eu tenho uma batalha diária na minha casa, mas com essa batalha diária que eu tenho há esses 7 anos, que o meu filho tem um diagnóstico de diabetes tipo 1, eu sou com certeza uma pessoa melhor por respeitar a batalha de cada um, independente de qual seja. Com certeza. A gente tem que respeitar, né? É Cada um isso. tem sua luta, sua vida. Carol, me conta um pouquinho. Eu me chamo Ana Carolina, assim como as meninas aqui, eu também sou uma mãe pâncreas, né? Eu já vou adiantar aqui o que é uma mãe pâncreas, para quem está nos ouvindo. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que as células beta do pâncreas, elas param de produzir insulina. E aí, o que a gente precisa fazer para a pessoa continuar vivendo, né? Porque sem insulina, a gente morre. A gente precisa aplicar a insulina, o hormônio insulina. Então, a gente fala que nós, mães, passamos a fazer o papel do pâncreas, que é de excretar a insulina. Então, a gente agora assume o papel de um órgão. Vejam que é um papel bem importante e bem complexo, né? A gente não... Com certeza. Então, isso já traz, a Ana falou muito ali da culpa, da gente... mãe, né? Aquela coisa de mãe mesmo, a gente perguntar o que eu fiz, onde eu errei. E quando você vira um pâncreas, você também carrega muita culpa, porque, imagine só, um órgão, ele funciona de forma perfeita, né? Quem somos nós para imitarmos um órgão? Então, as mães pâncreas carregam muito essa também culpa, que eu tô aqui falando nisso, que é para justamente trazer para as mães que a gente tem que diminuir essa culpa, porque o diabetes tipo 1 é muito complexo, são vários fatores que influenciam numa glicemia,
né? A gente pensa só, às vezes, no açúcar, mas a gente tem que entender que não é só o açúcar doce. A gente tem o carboidrato, que é o amido, o arroz, né? o arroz, macarrão, tudo isso se que converte criança ama, em né? açúcar. Então, a gente tem Salgadinho. os hormônios, a gente tem o estresse, a gente tem as medicações. Então, tudo isso, existe até um livro que diz que são 42 fatores que influenciam na glicemia. E eu gosto de falar isso para justamente diminuir essa culpa. Quem você acha que é para conseguir administrar 42 fatores e imitar um órgão perfeitamente? Mas, voltando à apresentação, eu tenho um filho que tem diabetes tipo 1, o Rafael. Esse ano, ele fará 10 anos de diagnóstico de diabetes tipo 1. E ele tem quantos anos? Ele tem 10, mas vai fazer 11 daqui a um mês. Ele era um da mesma bebê, idade. portanto. Ele tinha 12 meses. E como a Ana falou, a gente está aqui hoje, nós três, juntas, porque ressignificamos essa dor, essa luta muito grande, que é cuidar de uma criança com diabetes tipo 1. E quando a gente vira mãe pâncreas, a gente automaticamente vira enfermeira, vira nutricionista, psicóloga, médica. E também a gente vira uma mão que se estende para a próxima mãe que vai chegar. Porque e a gente sempre se emociona. Eu falo assim, quando uma mãe recebe o diagnóstico, ela entra num vale escuro. Imagina. E nós estamos lá nesse vale. E nesse momento a gente pega a mão da outra e a gente fala, olha, não vai ser fácil, mas a gente está aqui juntas e a gente vai atravessar esse vale juntas. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, trazendo informação para quem estiver escutando e esse acho que é o nosso caminho. É isso. Jaque. Difícil, né? Demais. Eu não Isso é imagino, não. difícil. Eu sou mãe, não... É uma condição que, como as meninas falaram, é desafiador, né? Todos os dias a gente precisa estar atento. O meu filho, Levi, foi diagnosticado no ano de 2015. Né? O diagnóstico é um diagnóstico fácil de ser interpretado através de um exame laboratorial, mas até mesmo os próprios profissionais da saúde confundem os sintomas, principalmente porque é uma condição que a sua grande prevalência é na infância. Então, tem muitos sintomas da infância, virose, né? Aquele famoso estirão, a criança está crescendo, e tudo isso são fatores que camuflam o diabetes, né? Tanto que tem alguns dados que falam que 1 a cada 9 pessoas morre por falta de diagnóstico oportuno. E, graças a Deus, meu filho não entrou nessa estatística. Nós conseguimos... Graças aos 3, né? Os nossos filhos... nós conseguimos diagnosticar, mas foi por pouco. A glicose dele, na época do diagnóstico, estava 1.034, de uma criancinha de 2 anos. E fui em 4 hospitais, né? Nós estamos na capital, fui em 4 hospitais e teve sempre essa confusão de sintomas. Um médico que salvou minha vida, do meu filho, conseguiu diagnosticar, nós conseguimos controlar ali ainda a glicose dele, ele não estava em cetoacidose, não entrou para UTI. Jaqueline, como baixa uma insulina desse jeito do bebê? Uma glicose com insulina, né? Administrando insulina, precisou o soro, né? Para hidratar. E aí foi entrando nos parâmetros ideal. E tem que ser aos pouquinhos, né? Não pode ir nesse valor de uma... Não, tem que ser aos pouquinhos. Então, nós passamos a madrugada toda acordado. E ali o diagnóstico é como se fosse uma punhalada, assim, né? A gente se pergunta o porquê com o nosso filho, porque não com a gente, uma criancinha tão pequenininha, né, administrando insulina, chorando, porque até ontem era o pai era como protetor, dando proteção, amor e afeto, no outro dia você está ali furando o seu filho, né, muitas vezes ao dia. Então, é um diagnóstico impactante para toda a família. Por conta desse diagnóstico e por conta dos dias serem dias muito desafiadores, eu sabia que eu não poderia lidar com isso sozinha, então procurei o apoio das mães pâncreas. Que bom. E a gente, juntas, nós entendemos que só esse amor, só essa proteção, só esse grupo, talvez não seria o suficiente. A gente precisaria lutar por políticas públicas que possam amparar.
E foi então aí que nasceu o Instituto Diabetes Brasil, que hoje é uma das maiores organizações, né, que trabalha políticas públicas em prol do diabetes, no qual eu sou fundadora e presidente. Eu estava assistindo os vídeos no Instagram da Carol e eu vi o vídeo de vocês estão lutando por uma lei, né, que seja reconhecida. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, da luta de vocês, para a gente até ajudar, né, tentar correr atrás. Sei que a Ana já é envolvidíssima nisso, mas eu acho que eu posso ajudar também. Sim, assim... Eu queria saber disso. Como a Ana falou, a Carol também, né? Geralmente eu sempre fui a que estava mais à frente ali dos grupos, organizando, porque para mim era uma forma de me proteger contra os meus sentimentos. Então, eu ajudando ali, eu estava me acalentando. Claro. E não pensando quanto é desafiador esse problema. As mães pâncreas entenderam que era importante que essa condição fosse considerada como deficiência, que é o que já acontece em outros países, né, como Portugal, Estados Unidos, Canadá. E nós trouxemos essa política pública para o Congresso Nacional. Então, foram ali 3 mãezinhas pâncreas, sem saber quase nada de políticas públicas. Desbravamos o Congresso Nacional. Conseguimos aprovar por unanimidade, tanto na Câmara quanto no Senado. Infelizmente, foi vetado. Ah, foi vetado. Então, vocês aprovaram. Ai, não aprovamos acredito. E o presidente da República vetou. E agora a gente está lutando para derrubar esse veto no Congresso Nacional. Nós já conseguimos um apoio bastante, mais da maioria. E agora a gente está aguardando que seja... Tem previsão de votação? Ainda não. Mas a gente está aguardando para que ele entre em pauta para ser votado, né? É importante que seja considerado como deficiência. Depois você me passa? Passo. Porque hoje a pessoa que tem diabetes tipo 1 não tem nenhum respaldo, nenhuma né? Nenhuma lei de atendimento. E a Jaqueline estava falando que os enfermeiros não são preparados, não tem o testezinho no hospital, né? Isso. E eu queria que vocês não falaram, nenhuma de vocês 3. Quais foram os sintomas que vieram para vocês descobrirem que os meninos tinham diabetes? Ninguém falou. Eu quero saber. Vamos, isso é de suma importância. Talvez de tudo que a gente venha falar aqui nesse podcast, os sintomas, eles são muito importantes. Então, prestem atenção. Se você tem um filho, um sobrinho, você é professor, enfermeiro, se você perceber uma criança que esteja fazendo muito xixi, inclusive crianças voltam... Mas muito quanto, Carol? Várias vezes fazendo xixi, assim, muitas vezes mesmo. Na fralda, se estiver usando fralda, que foi o caso do meu filho, você começa a perceber que de 40 em 40 minutos a fralda fica cheia, que é o corpo tentando eliminar aquela glicose pela urina. Mas então o excesso... lembrando que nem todos os sintomas aparecem de uma vez, mas vamos falar assim os mais comuns. Então, é o excesso de xixi, o excesso de sede, é uma sede muito intensa mesmo, assim. Do meu filho, ele bebeu, ele era pequeno, ele chorou na frente do filtro. Prestem atenção, assim que eu descobri. Ele já andava, ele tinha 1 aninho, ele já andava, ele parou na frente do filtro e ficou apontando para o filtro. E ele já bebia no copo que a gente ensinava. Eu dei um copo para ele de 200 ml de água, ele segurou com as 2 mãozinhas e ele bebeu aquele copo inteiro. Foi aquilo ali que me chamou a atenção. Eu falei, eu nunca vi um bebê tomar tanta água de uma vez. E algo no meu cérebro, que é aí que eu digo que é importante a gente estar sempre falando, né? Me levou para alguma informação que eu não sei, porque eu não era da área da saúde. E eu falei, será que não é diabetes? E quando eu falei essa frase, o meu marido captou essa frase. E eu falei, mas logo em seguida... Sabe quando você faz um comentário? E aí ele se fixou nesse comentário, e ele se preocupou, e ele foi procurar na internet. E, de fato, quando você põe excesso de sede e na infância como um sintoma, o primeiro disparado, o único é diabetes tipo 1. Ô, Carol, eu vou te interromper um segundo. Olha o tanto que é difícil diagnosticar. Eu falo você como mãe. Seu filho tá fazendo muito xixi. E ele tá bebendo muita água. Normal, então, por né? exemplo, então, por exemplo, no caso do meu filho, ele tinha 3 anos. E ele era muito ruim para beber água. Aí ele começa a beber um monte. E aí sede. A gente acha bom. Aí eu pensei, que maravilha, tá bebendo muita água. Aí começa fralda cheia. Ele ainda usava fralda. Ele tinha 3 aninhos, ele ainda usava fralda. E aí fralda cheia, principalmente na madrugada.
Aí vazava xixi na cama. Aí eu falava, gente, tá bebendo muita água, tá fazendo muito xixi. E isso que eu acho, quando a Carol falou da culpa da mãe, no meu caso, eu me senti culpada porque eu vi todos os sintomas. Então, eu vi a fralda cheia, estranhei, porque eu tinha que trocar mais vezes do que quando era mais novo, bebendo muita água. Fiquei feliz, ele tá bebendo muita água. Aí vem e continua, o comer muito. Isso, vem a fome também, é fome em excesso, ainda que a criança ou a pessoa esteja perdendo peso. Porque pode haver uma perda de peso significativa. Uma perda de peso é abrupta. Porque como a glicose não está entrando dentro das células, o corpo ele está passando fome. Então, por mais que você coma, a energia não está entrando. Não tá absorvendo. Então, pode haver uma perda de peso, pode haver também um enjoo, o que confunde muito com a virose, né? Pode ser já também a questão da cetoacidose, aquele enjoo, um hálito frutado, aquele hálito como se fosse de uma maçã mais estragando, aquele hálito frutado. Isso é uma característica muito clássica de cetoacidose diabética, que é uma... Carol, o Rafa entrou em cetoacidose? Entrou. E a gente Antes de descobrir? Não, a cetoacidose é o momento quando você tem os sintomas e aí a criança... Explica o que é a cetoacidose. Explico. Vai, pode continuar. Então, só para a gente... Vamos aqui falar dos sintomas, vou fazer a recapitulação. Então, excesso de sede, excesso de xixi, fome, muita fome, perda de peso, enjoo, visão turva, cansaço. A criança vai ficando prostrada, ela vai ficando também como se fosse fraca, com as pernas fracas. E tudo isso, todos esses são sintomas. E o que acontece na cetoacidose? Quando o corpo vai ficando muito tempo sem produzir insulina e vai ficando aquela glicose na corrente sanguínea, você começa a produzir corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos em excesso, que eles vão sendo criados em excesso, eles levam a uma acidose. Então, acontece um desequilíbrio um desequilíbrio no corpo de eletrólitos. E essa cetoacidose é uma condição muito grave. É o coma? Você pode entrar em coma. Você entra em cetoacidose. Dessa cetoacidose, você pode entrar em coma. Então, muitas crianças têm esse diagnóstico muito traumático, muitas desmaiam em casa. A criança desmaia, entra em coma, ela pode ter convulsões. E a cetoacidose diabética, ela é uma emergência médica e você tem que correr para o hospital. Tanto que é direto para UTI. Direto para UTI, porque é um quadro de difícil reversão. Difícil no sentido de que você tem que reverter a cetoacidose de forma muito lenta. Quando você diminui a glicemia bruscamente num quadro de cetoacidose, você pode levar a outras complicações. Então tem que ser algo... Tipo, para os outros órgãos. Você pode ter uma parada cardíaca, pode ter uma questão também cerebral. Um edema cerebral. Então, assim, a cetoacidose é um quadro muito delicado. E que, infelizmente, pode levar a óbito, ainda que você tenha começado o tratamento, porque a depender da extensão dos danos aos órgãos, às vezes não consegue mais reverter. Então, essa é a grande preocupação. E aí, eu acho que a Ana ou a Jaque podem falar de tudo isso, desse quadro, dessa seriedade de uma cetoacidose, algo muito simples, muito simples, pode acender a luz para um pai, para um profissional de saúde, que é o exame da ponta de dedo. Isso, que vocês estão lutando para ter, que é né? o glicosímetro. Se, por exemplo, eu soubesse dos sintomas, dentro de casa, na casa de um amigo, ou qualquer pessoa já que tem um glicosímetro, ali, né? Ou compraria na farmácia, custa, sei lá, 60, 70 reais, um glicosímetro simples, e furado. Meu filho, ela falou que o dela estava mais de 1.000, do meu filho estava 569 em jejum. E aí, de uma forma mais prática, contando para as pessoas, é o seguinte, ele estava fazendo muito xixi, bebendo muita água, comendo. Você perguntou como? Comendo tanto. A gente colocava o mesmo prato que ele comia todos os dias, precisou aumentar a quantidade desse prato. Terminava o prato, comia tudo, falava, mamãe, eu quero uma banana.
Você fala, meu Deus, acabou de comer uma pratada e tá me pedindo uma banana. Então, por isso que eu tô dizendo que eu, no meu caso, eu vi todos os sintomas. E olha que eu não tenho... sabia. Eu não sabia. E aí eu não tinha, assim, por exemplo, eu tenho amigas pediatras, e por isso que a gente fala disso, elas viram eu comentando. E não se atentaram também. E não se atentaram. Aí, o que aconteceu no caso do meu filho? Ele começou a ficar prostrado, que aí já é a fase mais difícil. Por quê? Porque tá quase no desmaio, no coma. Não, meu filho já estava em cetoacidose. Já tá. Só que ela pode ela começa e o corpo ainda tolera. Entendi. Porque vai consumindo, na verdade, a gordura. Por isso também que por isso que emagrece. Por isso. E aí, quando eu tinha tido... acho que por isso que a Carol ficou com tanta dó de mim. Porque eu tinha acabado de ter o meu caçula. Eu falo que assim, ele ainda não entende isso. Mas o Lucas deu uma sorte. Porque se eu não tivesse tido ele, né? Se o diagnóstico tivesse vindo 1 ano antes, eu jamais teria outro filho. Eu jamais teria outro filho. Não porque assim, mas é porque a gente... Ter um filho já é difícil. Medo. Criar um filho já é difícil. Medo. A hora que vem uma condição dessa, você fala, não vou ter outro nunca. Sem contar o medo que a gente fica do outro. Exatamente, do outro ter. E aí, eu lembro que eu tava com o meu caçula amamentando. E um start, que eu não sei de onde vem. É o anjo da guarda. Eu falo que é o anjo da guarda que sopra no nosso ouvido. Eu estava amamentando o meu caçula, deitado, e o Henrique, que é o meu mais velho, que é o que tem diabetes, dormindo com o meu marido no outro quarto e eu com o caçula no outro quarto. Aí eu tô aqui amamentando, o meu mais velho falou assim, mamãe, eu quero leite. Tinha acabado de tomar leite para dormir. Aí eu falei, não é possível. Arrumei a mamadeira, fui lá e dei para ele. Deitei. Tô lá amamentando. Eram as 4 da manhã. Mamãe, eu quero leite. Uai. Aí eu falei, não tem condição. Aí eu não arrumei o leite. Tentei acalmar ele lá. Ele voltou a dormir. Voltei pro caçula. Aí joguei no Google. Criança, beber muita água, fazer muito xixi e fome. É na hora. Na hora. Diabetes tipo 1. A hora que eu li, aí vem relatos, vem tudo. Aí você a hora que eu li, eu falei, eu tenho certeza. Eu não precisei de médico nenhum falar para mim, porque a hora que eu vi o que são os sintomas e analisei o meu filho, eu tinha certeza. Aí, já fui lá, acordei meu marido, falei assim, seguinte, arruma roupa para 1 semana. Vamos pro hospital. Vamos pro hospital. Aí, cheguei no hospital, a moça da triagem, falei, eu só preciso que você fure o dedo. Olha como você foi proativa. Então, por que você fica com tanto medo de, tipo assim, porque ele já estava prostrado, ele já estava não querendo brincar. Dele morrer, né, Ana? Ele estava para entrar em coma. Eu acho que ele teria entrado em coma naquele dia. Aí eu falei assim, só fura o dedo dele. Aí quando ela me atendeu, que ela furou, 569. Aí eu já saí aos prantos com o caçulinha aqui, ó, 20 dias. Nossa. Aí ficou. Ainda bem que meu marido também era muito engajado. E aí ele ficou com o Henrique na UTI. E eu saía para amamentar o meu caçula. Mas eu falo assim, gente, é um trauma tão grande que eu lembro da minha culpa com o Lucas. Porque você com uma criança de 20 dias, eu estava ausente do Lucas. O Lucas, ele só estava no meu colo. Porque eu não estava pensando nele em momento algum. Porque sua cabeça vai todinha pro seu filho que está na UTI, cetoacidose diabética. Sim. Então, eu falo, e que bom, hoje ele é um pentelho, mas quando ele era bebê, ele era um anjo. Um príncipe. O Lucas foi o recém-nascido mais tranquilo que eu já vi. Por isso que eu falo, gente, as coisas se encaixam. Porque o Lucas era um anjinho. E hoje é o mais difícil lá em casa, mais custoso lá em casa. É o caçula. Deus, né? Mas ele deu o tempo do meu luto, foi bonzinho naquela época. O que é seu tá guardado. Né? É isso, ele teve paciência de esperar aquele luto. E o seu, Jaque? Foi como que você descobriu? Bom, os sintomas, né? Eu tenho uma sobrinha da mesma idade praticamente do meu filho, eles sempre brincaram juntos, né? Sempre, no mesmo ritmo, juntos. E a gente começou a perceber que o Levi estava mais quietinho, né? Mais pausado, assim, as brincadeiras, ele ficava mais sentado. Tinha uma cabaninha, ele adorava entrar na cabaninha, ficar deitado na cabaninha. E eu achei estranho, só que antes disso, eu sempre trabalhei com cultura.
eventos de cultura, e uma colega minha pediu para mim ajudar ela num evento de saúde. Eu, não é minha praia, não é minha praia, enfim. Mas fui para ajudá-la. Chegando lá, tinha uma endocrinologista e um médico muito famoso na época, e ele falou, olha, intuição de mãe não falha. A criança chega aqui e fala, olha, meu filho tem alguma coisa, nem que seja uma anemia, mas essa criança tem. O olhar da mãe é 100% confiável. E eu cheguei em casa e bati o olho no Levi. E não tá bem. Aí todo mundo da minha família, você tá louca, o menino tá bem, assim, você tá louca, o menino tá bem, você tá louca. Porque não dá febre, é isso. Geralmente, o que é a primeira coisa que acontece em qualquer doença? É febre. É febre, isso. Aí levei, nessa mesma semana, levei ele em 4 hospitais. No quarto Ninguém furou o dedo. Ninguém furou o dedo. Ninguém furou o dedo. Não, e ele teve um azar. Fez um exame de glicemia nele, de sangue, tava 80. Que é, às vezes, naquele momento. É naquele momento. Porque tá ainda produzindo um pouquinho de insulina. Ele produz insulina, não produz. Entendi, até dar Então, tava meio que... E isso, tava camuflado ali, aquele exame. Ficou, e eu falei, não, aí fui em outro. Foi uma dificuldade. Porque o da Ana foi fácil e o da Carol também, não, né? Os nossos foram piores, porque os nossos entraram em cetoacidose. É fácil, que eu digo assim, eles já estavam passando muito mal, né? Já estavam no estágio final. Que a gente descobriu, digamos, na hora. Mas Levi, o dela descobriu antes. Eu acho que eu descobri na semana, assim, sabe? Sei lá, 2, 3 dias. Você viu que ele tava prostradinho, né? Aí você tava preocupado, porque ele era uma criança muito ativa. E essa é a importância dos sintomas. Isso. Por exemplo, o Rafa não teve fome. O Rafa não teve perda de peso. Ele teve sede, xixi e prostração. E a glicemia dele estava 560, mas ele já estava em cetoacidose. Você vê, o Levi não teve essa prostração, a glicemia estava 1000 e ele não estava indo em cetoacidose, porque cada organismo reage de um jeito. E porque a gente entrou de uma forma mais rápida, né? Como mas a Ana nessa falou, semana mais ágil, deu assim. 1000? Foi de 80 para 1000? Foi de 80 para 1000, de um dia para o outro. E é assim, de um dia para o outro. De um dia para o outro. Então... Que loucura. E aí eu falo que Deus preparou tudo, né? Então, quando eu estava lá na época da internação, ele pegou e o médico me explicou o que era o diabetes tipo 1, né? Quais são os cuidados, enfim. E me falou que teria que... Aí eu falo que a bênção de Deus, que Deus prepara tudo, né? Como você falou do seu filho, né? E ele falou, olha, para você sair daqui agora, para receber alta, você vai precisar chegar a endócrino para ela te explicar direitinho, para você fazer em casa. E quando chegou a endócrino, era a mesma do evento. Oh, meu Deus! Nossa! Era a mesma do evento. Então, Deus preparou tudo. Ela continuou sendo a médica do meu filho por muitos anos. Depois ela saiu. E depois de 2 anos, ela voltou, já tinha fundado o instituto e ela se tornou mãe pâncreas. Mentira! E hoje ela é endocrinologista nossa voluntária. Mas ela tem um filho também? Depois do diagnóstico. Que é a doutora Juliana Vasconcelos. Doutora Juliana. Gente, Ô, Ingrid, e assim, quando você vê a Carol se emocionando, a Jaque se emocionando... Eu tô me segurando aqui. Não, ô, Ingrid, é porque assim, a gente fala muitas vezes, a insulina, o acompanhamento e tudo. Mas, assim, só a gente sabe o tanto que é difícil, sabe? Quando a gente se emociona... Então, a alimentação, eu até falo, assim, que é muito importante, né? Sim, mas que bom que não é uma intolerância. Tá. O que acontece, né, gente? Porque, assim... Todo mundo pensa que a partir do momento do diagnóstico, seu filho não pode comer mais nada. Tanto que eu gosto de falar isso até para informar mesmo. Sim. Eu tenho porque aí quando você descobre o diagnóstico, você acaba conhecendo muitas pessoas que têm. Eu tenho um filho que tem, é uma rede mesmo. Nós somos uma família. E aí, eu lembro de perguntar para essa pessoa que me ajudou. Eu tenho uma amiga que a filha tem, descobriu em 4 aninhos. Isso. Janaína, a filha dela é Yasmin, amiguinha da minha filha, amigona. Que legal. Então, ô Ingrid, gente, que legal, mas no sentido... Não, que pena que ela tem, mas que legal que você a conhece. Ô Ingrid, não, mas é porque o que legal é muito bom, né? Eu falei, que legal que ela tem.
Ô, Ingrid, Okay, mas ela aí... descobriu, é legal porque ela descobriu e a filha filha dela tá tudo viva, bem. né? Porque teve uma criança que morreu e não teve a oportunidade. Isso, né? E somos abençoados. Eu Sim, prefiro pensar legal. assim, que bom Descobriu. que nossos filhos estão vivos, tem a insulina para mantê-los vivos e nós temos Depois, agora que vocês saúde falam e da bombinha, possibilidade. que eu vi, que eu conheço uma, Os conheço uma três pessoa que tem a nossos bombinha. usam a bomba. Pois é. Os três. A bombinha, que hoje é uma coisa muito boa para quem tem Excelente. diabetes, porque para criança, como é que a pobre da criança está na escola, a bombinha está lá trabalhando, né? É o padrão ouro, né? de tratamento. Aqui, ó, Ingrid, eu não sei se é filmado, mas, por exemplo, isso daqui é a glicemia do meu filho agora. Mostra para aquela 87, câmera ali, Ana. ali. É nossa. Acho que dá pra ver. Aham. 87. 87 não é um bom número? Normal. Só que essa seta aqui desespera qualquer um. Por quê? Porque menos de 70, tá vendo aqui que é um azul? Menos de 70 é hipoglicemia. Ah, meu Deus. E aí precisa de açúcar. Isso. Então, e aí precisa Aí ele come de uma açúcar. balinha? Então, assim, a gente tem que ficar nesse azul aqui, ó. Tem 7 anos que ele tem o diagnóstico. Olha aqui o jeito que tá a curva hoje, que beleza. Fica parecendo que a gente não sabe cuidar, entendeu? Não. Porque tinha que ficar no azul. Mas eu tô mostrando pra você ter uma noção da dificuldade. Entendi. E aí eu ia comentar sobre o não poder comer, que você falou da alimentação. Essa que se tornou uma amiga minha, chama Ana Paula também. Filha dela descobriu diabetes. Ela fala que o maior pavor da vida dela era se a filha dela tivesse. Eu tenho um pavor E também, ela não vou tem, brincar- não vou e mentir pra ela vocês, tem não. desde os 10 anos. Eu tenho um pavor. Olha ela como- é DM1 e a filha agora abriu o Às Ah, vezes Paula, é- enfermeira? É. Eu Ah, conheço. Isso. eu conheço também. Ela é ótima, ela é de Uberlândia. Ela foi uma das pessoas, assim como a Carol, que me ajudou ali bem no início. E aí, olha como isso é incrível. Ela tem diabetes desde os 10 aninhos, então ela convive, ela é enfermeira da área, ela trabalha com educação em diabetes. Quando ela descobriu na filha, eu fui a primeira pessoa que ela ligou. Porque é isso. Agora ela sabe o que a gente sente. Porque É diferente, porque é ela diferente com quando é diabetes, nela. ela sabe exatamente ali Sim, como fazer e tudo aham. mais. Agora, quando deu na filha dela, foi um sentimento assim que só a gente, que é mãe loucura pâncreas, isso, né, gente? a gente sabe. E é incrível, ô Ingrid, é uma rede incrível, porque todo mundo que conhece alguém que descobriu, passa o nosso contato Vocês e devem vai conhecer umas- minha amiga. Ela deve, às vezes, estar tá até no nosso grupo. Deve. Mas aí, o que a Ana Paula, por que eu tô falando dela? Por que a Ana Paula me falou? Ana, de tudo do diabetes, que ela conviveu desde os 10 anos, a coisa que eu menos gosto, porque ela, obviamente, como eu tava no luto, ela tentou me colocar pra cima, é das pessoas falarem, não pode, você pode, você não é pode, horrível, você gente, eu pode, faço você não isso. pode. Não come chocolate, não pode. Mas por isso Que eu que eu tenho tô uma te amiga falando. diabética. Mas Então por isso não que eu tô te fale mais falando. pra ela. Pois É, ela come, não tá nem aí pra mim, não. É isso, é isso. Claro que assim, todos precisam de cuidado, mas todos nós também precisamos de cuidado. Ela É come isso. e toma Mas insulina. É isso? É isso. É Aí ela isso. vai lá e pá, Isso. vai, Lu. Então, por exemplo, se eu tô com meu filho, aí tem umas coxinhas aqui. Sempre a pessoa fala assim, ele pode? Aí o que a Ana falou pra mim? Ana, a coisa que mais... Ana, né? Mas a coisa que mais me incomodava era as pessoas, às vezes, ou escondendo comida, porque Mas é preocupação, não? é claro que é, Ingrid, É, a mas é bom a intenção gente é boa. falar isso. A intenção mas é é bom boa. a gente falar Incomoda. O sobre isso. efeito na Isso. pessoa é Incomoda, ruim. né? Isso. Eu também, desculpa, Ana, só te interrompendo, assim, são 10 anos que eu tô nesse mundo, né, tenho um Instagram, eu interajo e conheci muita gente. Sempre gostei de conversar com pessoas adultas que têm DM1 e de perguntar para elas o que mais as incomodava na infância, o que a família fazia que elas não gostavam. Então, eu tento até hoje ouvir as histórias das pessoas adultas com DM1. Tudo bem que elas viveram uma época, o controle, tudo mudou muito. Mas, enfim, as dores são as mesmas. Sim. Que aqui nós somos mães. A gente tem uma visão protetora, uma visão, por exemplo, a mesma visão que você teve com a sua amiga, um instinto natural de Isso, proteção. de proteção. Nossa, você pode, mas você não pode. E isso é ok, nós temos esse instinto. Mas depois que a gente convive com as pessoas, a gente aprende, tem certas coisas que marcam a vida das pessoas que têm diabetes tipo 1. E uma delas é essa questão do não poder.
Então, isso machuca, incomoda, né? e machuca. Isso, machuca. Então, se a gente faz se a gente faz um Machuca. exercício contrário... Gente, eu falava, eu não vou falar mais nada. Aí ela conta isso, ela fala assim, ó. Não, e aí tudo perguntava. Mas você ela sabe que pode comer eu isso? nunca fiz ela isso. não pode comer isso? Ela pode comer isso? Aí sabe o que ela me contou? Chegou na adolescência, ela comia escondido. Mas você acredita, Ana, que aí Aí ela comia escondido por quê? Porque foi não esse trauma, não do pode ou não pode. Aí ela falou que comia escondido. Depois ela se acostumou. Mas ela fala que de tudo do diabetes, o que mais incomodava ela era as pessoas acham que ela não podia alguma coisa. E às vezes fazer coisa separada. E é igual você falou, tudo é proteção. É tudo você tentando agradar aquela pessoa. Esses dias eu recebi um chocolate, aí me mandaram chocolate quase 100% de cacau. Aí chegou lá em casa, meus meninos vieram tudo no chocolate, assim. A hora que eles comeram um pedacinho, nossa, mamãe, mas é muito amargo. E é isso, o chocolate é maravilhoso pro meu filho, porque eu não vou precisar aplicar insulina nele. Mas ele pode comer o chocolate, sabe? Então, assim, é a gente trabalhar que eles não têm uma intolerância a nenhum alimento. Mas, de fato, fazer o controle quando é exagero, muito né? açúcar. Exato. E aproveitar... Açúcar muito, né? Bom pra ninguém, Não é bom pra né? ninguém. Pra ninguém. Mas aproveitar, assim, essa fala, né? E essa questão que a gente entende a boa vontade, a preocupação das pessoas que não são do meio, mas eu queria relatar, assim, um caso que aconteceu comigo e é interessante para as pessoas, porque acaba sendo uma ignorância coletiva. Sim. Uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, a minha sobrinha tem diabetes tipo 1, mas a mãe dela não cuida dela direito. Aí mas não cuida? Como assim? Não, toda hora dando insulina na menina. Ué? Toda hora dando insulina pra menina. Aí, quando ela falou assim, dando insulina, eu falei, quantos anos tem sua sobrinha? Porque eu achei que pudesse ser uma adulta, né? Uhum. Aí, ela tem 6 anos. Aí, eu falei, então a sua sobrinha, ela tem diabetes tipo 1. Aí, ela, não sei. Eu falei, não, ela tem isso já tem uns 2 anos. Eu falei, então a sua sobrinha tem diabetes tipo 1. Então, deixa eu te falar uma coisa. A sua cunhada, ela precisa aplicar insulina na sua sobrinha. Não é só porque ela... Não, por que ela não faz uma dieta? É isso que é a confusão. É isso. O que acontece? Então, gente... Isso eu não falei não, gente? Isso eu nunca falei não. Não. Mas é porque é a confusão com o diabetes tipo 2. Por isso o diabetes tipo 2. Ligam então, para quem não sabe o que é diabetes tipo 1, enfim, para deixar assim bem claro, como a pessoa não produz insulina, ela não produz... Tipo 1, né? O tipo 1, ela não produz insulina, sempre que ela for comer, ela vai precisar aplicar. Ou só para acordar, né? Para acordar, ela já tirando precisa de insulina. Às vezes acordou e a glicemia acordou em 140. Você precisa tentar baixar essa glicemia para 90. Então, tem que aplicar um pouquinho de insulina. Nisso que a bomba... Ela interessante. faz sozinha. Não é que ela... As meninas já estão com uma bomba mais evoluída que a do meu filho. Tá. Eu vou tentar agora na justiça eu quero saber, tá? evoluir para essa bomba. Uhum. Mas, por exemplo, se for na caneta, tem que aplicar toda hora. Porque o organismo, bomba, naturalmente, a gente está aqui, nós 4, a gente não tem diabetes. O nosso pâncreas está produzindo uma insulina basal. Baixinha. Estamos aqui todos produzindo um pouquinho de insulina. Eles não estão. Então, a gente tem que aplicar a insulina basal, que fica o dia todo ali como a gente. Sempre que uma pessoa vai se alimentar, no momento em que a gente come, o nosso pâncreas que produz insulina, ele joga e ele faz um pico de insulina para cobrir a comida. A pessoa que não produz, sempre que ela for se alimentar, ela vai ter que imitar o pâncreas e aplicar um pouquinho de insulina. Então, não é... Porque eu falo isso, tem gente que pensa assim, fulano é viciado em insulina. Ai, gente, toma insulina toda hora. São coisas, assim, inacreditáveis. Mas é bom a gente falar... Claro. Porque é isso. Aí eu expliquei pra moça na ocasião. Eu falei, olha, deixa eu te explicar. Ok, uma alimentação saudável, todos temos que ter. Sim. Eu espero que a sua cunhada, né, dê alimentos de qualidade. Isso aí não vamos discutir. Mas a sua cunhada, ela tem que aplicar insulina na sua sobrinha.
independentemente do tipo da comida. Então, ela não está maltratando e nem fazendo nada errado. Até parece que mamãe ia fazer um negócio desse. Então, entende? Aí, a depender do alimento, você tem que aplicar mais insulina. Sim. Por isso que a gente fica tentando manter uma alimentação mais equilibrada. Mas é isso, ele pode comer. Como é que a bombinha regula ali? Isso que eu quero saber. Já, como conta aí pra gente um pouco dessa bomba. A gente tem atualmente no mercado uma bomba de insulina no Brasil. Uhum. Tínhamos 2. A Ana tem a bomba dessa que saiu de produção. Isso. E agora existe uma bomba que é a única que é produzida, que ela tem um sistema, que a Jaque vai explicar, que ela aplica doses de insulina automaticamente. A Jaque vai explicar. Nas alimentações, ao acordar, ao dormir, a bombinha tá lá. É importante falar que a bomba de insulina é um padrão ouro para o tratamento do diabetes, principalmente em crianças, né? Então, as principais associações internacionais, federações, indica, né, o tratamento de bombas para crianças. A bomba de insulina é uma tecnologia que ela foi desenvolvida para administrar microdoses de insulina, porque uma gotinha de insulina, uma unidade de insulina, ela pode fazer a diferença, principalmente em crianças muito pequenas, né, 11 meses, 2 anos, né, que for mais ou menos o diagnóstico dos nossos filhos. Então, ela aplica microdoses de insulina. Então, ela é uma tecnologia. Durante as 24 horas do dia, o médico, ele programa ela para funcionar de acordo com a rotina daquela criança, né? Então, ela estuda de manhã, estuda à tarde. Mas não muda a programação? Pode mudar, porque sempre precisa mudar. Na medida do que eles crescem, vai precisando de um pouco mais de insulina em relação ao que eles tinham. Ou cresce, ou e adoece. E ao longo do dia também. Né? De manhã, às vezes, a necessidade é maior de insulina, porque a gente tem uma resistência à insulina. Aí a bombinha que detecta isso. Ela vai trabalhando, ela tem um algoritmo, é uma bomba bem moderna. Ela tem um sensor, tem a bombinha e tem um sensor. O sensor comunica com a bomba, e a bomba identifica o valor daquela glicose e administra a insulina conforme a quantia, né? O valor da glicose, né? Então, se tem seta subindo, por exemplo, a bomba, ela é automatizada, ela administra mais doses de insulina. Se aquela setinha, se aquela glicose está caindo, para não dar uma hipoglicemia, ela suspende a administração de insulina. Então, o objetivo dela é manter o paciente sempre o mais próximo dentro do alvo. E quanto mais próximo dentro do alvo, o que é o alvo, né? O alvo é 70 antes das refeições, o nível de glicose, e 180 até 2 horas após se alimentar. Então, se um paciente com diabetes, ele manter durante 24 horas do dia, pelo menos 70% dentro desse alvo, ele vai evitar, assim, comorbidades relacionadas ao diabetes, né? Que nosso país, infelizmente, bate recorde. Então, é importante essa tecnologia porque ela veio com o objetivo de trazer o paciente o mais próximo dentro do alvo, dando mais qualidade de vida e evitar, assim, comorbidades relacionadas ao diabetes. É isso. E a bomba, nossa, eu sou fã da bomba. É maravilhosa. Porque quando, igual, aqui eu tô te mostrando, ele tá na escola. Então, por exemplo, nesse caso aqui ele tá precisando de um docinho. Ele tirou foto da bomba? Do sensor. É porque a bomba da Ana não é integrada com o sensor. Por isso que eu vou mudar. O sensor não se comunica com a bomba como o dos nossos filhos. Ela acabou de contar dessa bomba que hoje é a única. Então, eu estou migrando para essa bomba. Mas no caso do meu filho, ele tem um sensor aqui. Aí, essa foto aqui que me mandaram é de quanto tá a glicemia dele. E ele mesmo já consegue ministrar aqui na bomba. Oh, meu Deus. Então, ele coloca manualmente. Eu ia comentar sobre as aplicações, Ingrid. Eu sempre lembro dessa história. Quando a gente descobriu a diabetes no Henrique, a Carol foi uma, né? Todo mundo manda o Instagram da Carol. Falo que ela já é bem... referência para todo mundo que descobre. E é de tudo quanto é lugar. Eu recebi lá de Uberlândia. Legal. Aí mandam o Instagram da Carol. E eu falo que um dos posts da Carol, que eu falo para ela fixar lá, é ela e a família dela vivendo feliz, sabe? E aí aquilo a gente faz assim, nossa, será que eu vou voltar a ser feliz? Porque no momento você fica tão triste. Tanto que foi quando eu comecei a fazer terapia. Todo mundo parece que tem um estágio para começar a fazer terapia. Eu comecei a fazer terapia quando do diagnóstico do Henrique. E aí a Carol foi lá em casa. E tem que fazer mesmo, né, gente? Aí a Carol foi lá em casa. É difícil. Chegou lá em casa,
Tô contando que você falou da quantidade de aplicações. Aí ela chegou lá em casa, Ingrid, quando sentou, me explicou, tal. Aí eu falei assim, mas quantas vezes que eu vou ter que aplicar insulina nele? Eu tava esperando uma resposta assim, uma vez ao dia. Eu detesto dar más notícias. Eu tava esperando uma vez por dia. Porque uma vez por dia já era um impacto no meu coração. Porque é como se você pensasse assim, eu vou dar uma vacina no meu filho todo dia. E quem vai aplicar sou eu. Aí eu falei... É bem impactante. Aí eu falei assim, não, uma vez por dia. Aí ela me responde... umas 7, 8 vezes, vai depender. E falou assim, eu fui dormir nesse dia, ela nem imagina, chorando. Mas eu chorei tanto. Chorando. Eu chorei tanto. E aí depois a Ana, no outro dia, foi lá na minha casa. E aí, a hora que foi dando próximo do horário do almoço, ela não usava Libre, nem nada. Aí ela foi e falou assim, por exemplo, Ana, depois fica natural. E tirou um mel do bolso. E chupou um mel. A hora que ela foi embora lá de casa... Morri de chorar de novo. Porque eu falei assim, gente, agora eu vou ter que andar com mel. E dá aquele desespero do seu filho ter uma hipoglicemia e você não ter um doce Isso eu imagino. na hora. E já aconteceu, de eu ir atrás de sachê de açúcar numa lanchonete, porque eu não tava ali no momento. Eu já parei o carro também, desci correndo e entrei numa padaria e comprei um negócio. Eu sou capaz, eu vou confessar aqui no podcast. Eu gosto dessa história sua. Essa história eu vou confessar, mas eu já furtei uma bala da mochila de uma criança para poder salvar a vida do meu filho. Então, já estou desculpada. O direito penal vai entender que foi... A criança não era diabética, né? Então não tem problema E assim, é um desespero tão grande quando você olha para o sensor e você vê que seu filho está entrando em hipoglicemia e você não tem nenhum açúcar, nada... É uma emergência médica, na verdade. Claro, então, assim, eu penso, sei lá, se eu tô aqui num lugar desconhecido e eu sou capaz de tomar da sua mão. Vejo você com a Coca-Cola, eu falo, me dá aqui, minha senhora. Eu pego, aí depois eu explico. Agora, Ingrid, é desse jeito. É desesperador. Mas agora, eu não sei se na casa de vocês é assim, mas, por exemplo, eu tenho mel, bala, em tudo quanto é gaveta, eu tenho, bolsa, se eu abrir minha bolsa ali, vai ter. E ele já sabe, né? Ele já sabe. Se ele sente assim, ó, mamãe, e é tão bonitinho, ele fala, mamãe, eu acho que eu tô com hipo. Antes de eu medir, se o sensor der erro, eu já falo assim, ó, chupa uma bala. Porque eu confio mais no que ele tá falando, mas aí a gente também tem que educar os meninos, né? Porque senão, ele quer comer um chocolate, mamãe, acho que eu tô com hipo. Aí a gente verifica, né? Mas o Henrique, graças a Deus, quando ele fala, eu acho que eu tô com hipo, eu falo, pode chupar bala. Mas eu acho que eles começam a ter noção do problema real e da morte, gente. Eles não acreditam que a criança vai ficar brincando. Não vai. Eles não têm essa noção. E os nossos filhos têm a mesma idade, não tem? O Levi acho que é 2 anos mais velho. Assim, eu vou falar, não sei as meninas, mas assim, o Rafa, porque é aquilo, né? Quando é uma criança que tem uma condição crônica de saúde, a gente trabalha muitos aspectos e um deles principal, assim, é o psicológico. Sim. Então, eu até hoje, por exemplo, eu não fico falando de complicações ou por exemplo, eles são muito crianças para ter pra entender o real. Esse entendimento. Eu já falei, claro, meu filho, se você tiver uma hipoglicemia muito forte, você pode desmaiar, você pode ir pro hospital, tem que falar, você né? pode ficar inconsciente, assim, sabe? Porque a gente tem que entender que para uma criança viver e ter a consciência também, assim, né? de um medo, de uma morte iminente, é algo muito forte para uma criança. Vamos voltar à nossa... Pensa você, criancinha, sua mãe falar assim, meu filho, você pode morrer a qualquer momento. Para a criança é assim, eu posso morrer a qualquer momento, é muito forte. Então, assim, a gente tem que ir trabalhando essa autonomia, mas também com muita leveza. Porque eles são crianças. E são crianças, vocês vão concordar comigo, maduras. É o diabetes tipo 1, eles amadurecem muito rápido. Mudar, eles têm noção do perigo. Tem. Até porque eles se sentem muito mal. O Levi eles se sentem muito mal. Ele brinca assim e fala... Aí tem aquele negócio, eu primeiro, eu segundo. Eu primeiro que eu tenho diabetes. Ele já se aproveita. Mas tem prioridade? Não tem.
Outra coisa que tem que lutar. E eu queria que vocês falassem de duas coisas que eu vi lá no Instagram da Carol. Que tem escola que não aceita, que eu fiquei assim, revoltadíssima. Ah, isso me revolta muito. E esse é um dos principais pontos da questão da deficiência. E eu queria que vocês falassem também da bomba, se tem acesso, o governo dá, como é que é, se a pessoa tem que comprar, porque eu sei que é caríssima, né? Caríssimo. Tanto que eu tô queria que entrando vocês com falassem sobre esses dois. para que o plano de saúde arque com o tratamento. Entendeu? Mas assim, no Distrito Federal nós temos o programa de bomba há mais de 10 anos. O governo dá? O governo oferece a bomba há mais de 10 anos. Mas aqui, tem critérios, né, já? Aqui foi pioneiro, né, o Distrito Federal. Existem critérios para inclusão e exclusão. Mas nós temos há mais de 10 anos programas de bombas, de insulina, programa de distribuição de sensor também, com inclusão e exclusão, e análogos, né, que são as insulinas. Mas essa não é a realidade do restante de todo mundo que tem, dos municípios e estados. Eles não oferecem. Então no Brasil as pessoas têm acesso. Têm acesso com critérios. E quando a gente fala de critério... Mas qual o critério, gente? Então, quando fala de critério, aí é o ponto. A pessoa que é leiga na questão de recursos, a gente fica indignada. A gente pensa... Critério é ter a doença e receber. Ingrid, a gente pensa a mesma coisa. Por exemplo, se você vai conversar na Secretaria de Saúde sobre esse assunto, fala, não, mas tem que manter a glicemia no alvo. Aí você pensa numa mãe. E aí, como secretário de Desenvolvimento Social, eu posso falar. A pessoa, muitas vezes, não tem nem o que comer em casa. Ou se tem, às vezes come demais, ou enfim... Aí, acabei de te mostrar, eu, Ana Paula, com todo um controle tecnológico que eu tenho, você viu que eu não consigo manter necessariamente a glicemia do meu filho no alvo. Aí, se você não mantém a glicemia no alvo, te tira a bomba. É exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Filmem a cara dá um close na cara de espanto. Entende, Ingrid? Então, assim, se a pessoa tem um mau controle, aí que ela precisa do sensor da bomba, entende? Exatamente. Mas eu entendo também o outro lado, aqui agora como gestora pública, isso tudo é muito caro, isso tudo é dinheiro público. A bomba é tirada da pessoa? Literalmente. Tudo. Que coisa impressionante. Eu tô, assim, chocada. Porque se... bom, meu Deus. Então, assim, o que a gente tem lutado é para que crianças com diabetes tipo 1 tenham direito a sensor, a bomba de insulina, ainda que não queiram a bomba, né? Que possam optar. Ser essa opção. Eu, hoje, que eu conheço a insulina e a bomba, eu queria, quando eu descobri diabetes tipo 1 no meu filho lá no hospital, para mim, deveria ser opção. Sair dali. Você quer a bomba ou você vai ficar na insulina? E isso ser disponibilizado pelo governo. Isso acontece em outros países. Por exemplo, né, o Reino Unido, que é como se fosse o SUS, que o nosso SUS se inspira neles. E lá é assim, você sai com opção. Né? No hospital, você já recebe o treinamento e aí você pode optar. Claro, ninguém vai obrigar ninguém a usar um tratamento, né? Porque diabetes, qualquer outra condição, você tem a sua individualidade. Tem gente que não quer, enfim. Mas você ter essa opção é algo, assim, imprescindível. Claro, e eu acho que é muito menos traumático você colocar a bombinha do que você ficar furando a criança o dia inteiro, não é? E aí, Ingrid, por isso a importância desse veto que nós estamos tentando. Porque a partir do momento que você coloca uma criança, uma pessoa com diabetes tipo 1, como uma pessoa com deficiência, tem vários benefícios, digamos assim. Não, são várias, como que eu posso dizer, questionamentos que se tem nesse sentido de colocar ou não uma criança ou pessoas com diabetes tipo 1 como uma pessoa com deficiência. Que na verdade é, Só que, então, ela tem a deficiência de um hormônio vital. Sim. Tem vários outros tipos de deficiência. Uma deficiência metabólica. Isso. E que muitas deficiências não causam morte, nesse caso, causam. Ainda tem esse agravante. Isso. E que é uma deficiência grave. E que é invisível. Então, é uma luta muito grande nossa. E quando a gente fala sobre esse aspecto, a gente não está pensando no nosso filho. É o que eu estou dizendo. Eu, no meu caso, provavelmente não vou ter nenhum benefício em relação ao meu filho se tornar uma pessoa com deficiência. Agora, como secretária de Desenvolvimento Social, é o que eu digo. Uma criança de uma família que está em vulnerabilidade social, diabetes tipo 1 deveria ser prioridade, mas assim, 100%. Eu imagino. Porque o que acontece com uma criança que não tem condições é internação atrás de outra internação até levar a morte. Sequelas graves, adolescentes
com transplante rim, renal, olho, visão, adolescentes cegos, jovens, 30%, né? Hemodiálise com 20 anos. 30% dos adolescentes. E às vezes perde, né? Braço, perna, sim, né? Então, o prognóstico é terrível de uma criança que não recebeu atendimento correto. Você está falando de prognóstico, que também quem tem diabetes tipo 1 diminui em 25 anos, é o quê? A expectativa de vida, né? Tempo de vida saudável. Isso. Mas a expectativa de vida mesmo? De vida saudável. Sim, por falta de tratamento ou por... De ter complicações no final da vida. De expectativa de vida também são 33 anos. Saudável, né? Entende? Porque aí a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando com as deficiências hormonais e aí piora a diabetes, por conta desses desafios, né? A partir do momento que você gasta seu tempo, né? Medindo glicemia, corrigindo hipoglicemia, corrigindo hiperglicemia, isso é tempo de vida saudável que essa pessoa perde, né? Muitos deles, o vulnerável é interna, tem vários outros desafios, então isso é tudo perda de tempo saudável. Então, para contextualizar, uma criança que não tem diabetes tem cerca de 79 anos de vida saudável. Se a pessoa tem o diabetes tipo 1, ela cai para 55 anos de vida saudável. Mas vamos frisar, gente, só para não é uma coisa, não é um fatalismo. E isso acontece, esse estudo aí relacionado ao Brasil. E a falta de acesso ao tratamento correto. Em outros países em que o acesso é correto, as pessoas chegam a esse patamar normal. E com a evolução do tratamento que nós temos em diabetes tipo 1, com certeza essa estatística vai ficar cada vez menor. Eu acredito nisso, espero isso. E outra coisa, Ingrid, vocês devem ouvir isso. Você então, Carol, porque muita gente fala assim, Ingrid. A gente coloca, não é nem pra aquilo que você falou, ninguém fala as coisas por maldade. Sim. É sempre tentando acolher. E uma das coisas que a gente mais escuta, eu imagino que você escuta isso mais ainda, o seu tinha 2 anos, né? O Levi tinha 2 anos. É assim, não, Ana, mas o bom é que ele era pequenininho, ele nem vai se lembrar de como é não ter diabetes. E daqui a pouquinho, ele já sabe se cuidar sozinho. Eu escuto isso, sei que isso é uma forma de tentar me abraçar, mas é o meu maior pânico. É justamente porque ele tinha só 3 aninhos que a gente fica o tempo de diabetes que ele vai ter, por causa das estatísticas. Então, assim, a gente fica tão minucioso no controle, porque a gente pensa assim, meu Deus, ele começou com 3, então deixa eu cuidar para que com 50 ele não tenha alguma coisa. E quando fala dele se cuidar sozinho, é o meu maior pânico, porque eu queria poder cuidar dele o resto da minha vida. Só para ter uma noção, né, Carol? A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela dá uma medalha para quem tem mais de 50 anos de diabetes. É mesmo? Então, é uma cerimônia. Sim. A maior parte, infelizmente, não chega até esse tempo de diagnóstico. Então, quem tem 50 anos de diagnóstico ganha uma medalha. Caramba. Mas, Ingrid, vão chegar. Sim, eu com certeza vão. Em toda a nossa luta, e eu falo assim, pro meu filho, ele já teve a oportunidade de estar comigo em audiências públicas, de ouvir, né? Aí, dessa vez, ele ouviu, de fato, alguma pessoa falando na audiência essa questão da redução de expectativa de vida, e eu vi que ele se impressionou. E eu olhei depois eu entendi o que você falou. E eu olhei para ele e falei, meu filho, deixa eu falar, não se assuste com esse dado. Esse dado, infelizmente, acontece no nosso país com as pessoas que não recebem o devido tratamento. Com as crianças que, infelizmente, não têm o que comer, não tem tira para medir o dedo, não tem sensor. Essas pessoas, meu filho, infelizmente, chegam nesse ponto. E é por isso que a gente está aqui lutando. Porque você, meu filho, você é uma minoria. Isso. Você tem um tratamento que poucos têm. Então, não se preocupe. Eu falo para ele, isso não é para você. Mas isso é para um monte de criancinhas, filho, que precisam. E essa é a nossa luta. Então, é isso que preocupa a gente, meu filho. Porque não é justo umas crianças terem, outras não. Sim. Porque a gente, como mãe, a gente se compadece. E eu falo, eu me espanto de alguém que não se compadece. Porque quando você tem um filho
que tem uma situação, você vê que você tem condição financeira, emocional, você tem uma estrutura familiar e é tão difícil. Imagina quem não tem. Imagina quem não tem. Essa criança, ela não chega nos 20 anos. Os pais desistem. Você tem noção do pai desistir e pedir para Deus levar seu filho porque ele não aguenta mais ver o sofrimento? Sim. Nós temos muito caso assim. Os pais carentes, vulneráveis, eles entendem que seria melhor que Deus levasse os seus filhos. É isso. E a gente vai continuar essa luta, né, Carol? O trabalho do Instituto, eu acho bacana, vamos falar aqui, não sei se a gente está terminando, mas o que... Eu só queria que vocês falassem só rapidinho da escola. Você sabe melhor que eu. Da O que eu sei, por exemplo, é que na escola do meu filho, uma escola particular, bem organizada, não tinha enfermeiro para cuidar. A situação da escola, Ingrid, ela é um momento ali de extrema vulnerabilidade para a criança que tem diabetes e para a família. Porque ela fica longe do cuidador, a escola, ela é uma extensão da família. Casa. É o primeiro contato da criança com a vida social. Então, e é um momento de separação daquela criança da família. E quem tem diabetes tipo 1, as famílias, o nosso maior medo é os nossos filhos estarem longe da gente, porque nós não estaremos de olho neles. Então, esse momento da escola é um momento crítico, é um momento que abala as famílias pâncreas, justamente por essa vulnerabilidade. E nesse cenário, a gente não encontra acolhida a maior parte das vezes. Então, a escola não está preparada para receber a criança com diabetes tipo 1. Pelo despreparo, essa escola muitas vezes rejeita a matrícula da criança. Pode? Inclusive, não pode, mas rejeita. Inclusive na área pública, né? Na escola pública. Eu não estou falando de casos do DF, sinceramente, porque eu não sei, mas o que eu estou falando em relação ao Brasil, que chega para mim, interior de São Paulo, não é também... Então, assim, são lugares que, apesar de serem do interior, mas são cidades grandes. Então, ainda nesse âmbito público, as escolas... Existem formas de você negar a matrícula, né? Porque se falando que não tem a estrutura. Se você vira, então você impossibilita vaga, né? A matrícula. E você impossibilita. Eu viro para você, né? E falo, olha, o seu filho, ele vai estudar aqui, mas ele não pode entrar com glicosímetro. O seu filho não vai... Não pode aplicar insulina Não pode aplicar insulina. O seu filho, não tem um profissional para acompanhar o seu filho. Isso. E eu te pergunto, você como mãe... Você deixaria o seu filho nesse lugar? Claro que não. Entende? Então, e aí a questão da deficiência. Porque a gente sabe hoje em dia, a gente fala tanto em inclusão. Isso tem que ser aprovado, né, as escolas todas se adaptando para receber as crianças com TEA, as crianças cadeirantes, as crianças que têm outras deficiências, elas estão se preparando. E por que com o aluno DM1, não? Então, as crianças, elas ficam desamparadas. E aí entra o quê? A boa vontade. Né? Sendo que a educação, o direito à educação, ele é garantia constitucional. Isso. Agora, se eu não permito a monitorização da glicose no ambiente escolar, eu estou negando o direito do meu filho de estudar. Isso. E uma vez que seja declarada uma deficiência, aquela mãe humilde, que é a maioria que a gente recebe, que chegou na porta da escola, foi maltratada pela diretora, a diretora não deixou entrar, não deixou aplicar insulina, ela vai chegar, ela não vai precisar lutar, né? Ninguém precisa lutar para matricular um filho na escola. Ela vai chegar com uma lei e vai falar, a lei é a palavra, a lei é a palavra que o Estado está querendo dizer. O Estado está querendo dizer, olha, aqui no nosso país, essas crianças têm que ser matriculadas e a escola tem que se adaptar para receber essas crianças. E é isso. Então, esse é um dos poucos aspectos que eu poderia citar da relevância dessa declaração de deficiência das pessoas com diabetes tipo 1. É muito importante, né? Porque a partir do momento que você se torna uma pessoa com deficiência, a gente coloca essa obrigatoriedade. E outra, mais leis. Então, assim, quando a gente consegue numa legislação federal, aí facilita para a gente conseguir no distrital o tratamento com bomba, a escolha, o glicosímetro, sabe? Então, as políticas públicas, elas vão orbitando em volta daquele sinal que o Estado deu de que o DM1
É uma deficiência para os efeitos legais. Não, e treinar a saúde, né? Para receber essas crianças e detectar. E furar o dedinho lá e ver o que a criança tem de verdade, né? É isso. Então, assim, a luta é grande, né, gente? É grande, a gente não tem legislação. Não vamos desistir. E, olha, eu queria agradecer vocês três. Eu queria saber se vocês querem dar algum recadinho para as mães, para as pessoas que não conhecem, né, a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2 a gente não falou, mas é outra. A gente pode marcar outro programa. Vocês devem também ter conhecimento sobre isso, né? Eu acredito muito. E aí, vamos começar a se despedir, Jaque. Bom, quero agradecer pela oportunidade. Sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre essa condição, diabetes é muito importante. Fala do instituto, site, como é que localiza vocês. Perfeito. E, então, agradecer pela oportunidade, falar que nós vamos continuar lutando. Sim. Nós não vamos desistir da derrubada do veto, nós vamos até o fim, porque é importante ser considerado. Está no Congresso Nacional, né, que é uma sessão conjunta entre Senado e Câmara, né? E que é importante para toda a população. O Instituto Diabetes Brasil está de portas abertas. Nós temos a nossa matriz aqui no Distrito Federal, mas nós temos outras filiais, né? Espírito Santo, Sergipe, Rio de Janeiro, dentre outras. A nossa missão é que seja reconhecido como deficiência. Nós estamos até progredindo, em certa forma, no diálogo, né? Nós tivemos uma grande e extensa reunião no Palácio do Planalto, onde o executivo inteiro parou para falar sobre diabetes. Eles entenderam também que não existe nenhuma ação e nenhum programa para essa população. Infelizmente, o nome, até a gente usa um slogan, né, que diabetes não é tudo igual. Então, o diabetes tipo 1 é totalmente diferente do tipo 2. E a gente está pleiteando por mais saúde, por mais direitos para essa população. Quem quiser se cadastrar no Instituto Diabetes Brasil, nós temos o site, www.institutodiabetesbrasil.com.br. Temos as nossas redes sociais, nós temos equipe multiprofissional, nós temos palestras. Para se cadastrar não paga nada, é 100% gratuito. E é isso, a gente está aqui em prol, né, de mais políticas públicas, de mais direito para essa população. Espero que em breve a gente possa estar aqui comemorando exatamente essa luta. Carol. Bem, eu quero deixar aqui um recado para as mães que estão nos ouvindo. Vou olhar para lá. Para as mães que estão nos ouvindo, principalmente as que receberam o diagnóstico recentemente. A primeira coisa que eu quero deixar aqui, o meu recado é: vocês voltarão a sorrir. A família de vocês vai se reerguer. Pode chorar na despedida? É porque eu sei o que você está passando, a dor, o luto. A gente acha que nunca mais vai ser feliz, mas a gente vai. E a gente está aqui hoje, nós três, a convite da Ingrid, e agradeço imensamente, para espalhar conscientização sobre o diabetes tipo 1. Assim como quem está nos ouvindo, às vezes, nunca ouviu falar dessa condição, a gente também nunca tinha ouvido falar antes dos nossos filhos chegarem nesse mundo. Então, é sempre bom falar, a gente gosta de falar. Eu digo que quanto mais a gente falar sobre diabetes tipo 1, mais crianças terão suas vidas salvas, mais famílias terão entendimento e a vida dos nossos filhos também será uma vida melhor, pois eles vão ser mais respeitados, as pessoas vão entendê-los melhor. E é isso. Quem quiser conhecer o meu trabalho, eu tenho um Instagram que chama @meudocerafael. Lá eu compartilho dicas, eu digo, de bem viver com diabetes, porque a gente tem que aprender a entender e a viver da melhor forma possível. E me chamem lá que a gente troca uma ideia. Obrigada. Ana. Então, eu vou ser bem breve. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Mais uma vez, estou aqui com a Ingrid. A gente está quase fazendo um programa juntas. Ingrid. Sucesso, vai ser sucesso. Mas colocar para vocês, eu sempre que eu converso com outras mulheres, sempre em situação de vulnerabilidade, como eu tenho lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, eu falo: nunca duvide da sua capacidade. E aqui eu só quero dizer para vocês: nunca duvide da força de uma mãe pâncreas, que a gente vai continuar lutando para a gente conseguir no direito não só dos nossos filhos, mas de todas as crianças que são diagnosticadas com diabetes tipo 1,
no Distrito Federal e no Brasil. Muito obrigada. E eu agradeço vocês três pela oportunidade, porque eu também sou mãe, né? Sou mãe, sou tia, vive gente lá na minha casa, um bando de criança. Então, assim, eu acho muito importante nós, mães, sabermos cada vez mais de informação de qualquer tipo de doença. É uma história linda de vocês, mesmo com todos os problemas e dificuldades e tristezas momentâneas que vocês tiveram no começo, como todas falaram, mas que a Carol falou, vocês são felizes hoje em dia, porque já passou aquela fase ruim, né? Do desconhecimento e do desespero, né? E que falar aqui como mãe para vocês, nossos telespectadores também, que tudo tem jeito na vida, gente. A gente só tem que se informar e procurar saber e ir atrás. Porque tem elas para ajudarem vocês e não desistir. E não pedir que Deus leve o seu filho, né? Tenha paciência e... Conte com o Instituto, né? Antes disso. A Carol, a Ana, que é secretária, também pode ajudar em muitas outras coisas, né, Ana? E eu espero que dê certo essa lei de vocês para que as crianças se tornem crianças e adultos deficientes, né? Que eles tenham ajuda do governo, né? E acesso à bombinha também nos outros estados, né? Graças a Deus em Brasília tem, mas deveria tirar esses critérios, que eu achei bem absurdo ter critério para salvar uma vida, né? E então, gente, eu agradeço. Até o próximo episódio de Vitrine Saúde e Beleza. Meu Instagram é Ingrid Pittman Roriz e o nosso canal lá no YouTube que vai passar o programa é Vitrine da Capital. Obrigada.